uma das perguntas que eu queria te fazer também é como que você enxerga a evolução do entendimento do mercado anunciante em relação ao mercado de esportes e mercado de games, porque, falando na minha experiência, né, na época que a gente começou o Outfield também, a gente falava muito com o mercado anunciante, grandes marcas, grandes agências de publicidade, e existia até um certo preconceito com o tema lá atrás, né, em relação, primeiro, ao gamer ser essa persona um pouco mais nerd, sedentária, que a gente sabe que não é o caso, porque, como você muito bem falou na abertura aí, né, todo mundo é gamer na prática, de um jeito ou de outro. E segundo, tinha a preocupação, que aí vai muito no cerne do que a Fúria representa pela relevância dela no Counter-Strike, dos jogos de tiro, né, da violência, do sangue. Como é que você enxerga a evolução do mercado? Porque a gente tinha um desafio grande de tentar convencer, né, quem estava do outro lado como tomador de decisão. E eu vejo aí, nos últimos 8 anos, isso mudando bastante, né? Cara, mudou completamente, assim. Eu acho que a pandemia, ela trouxe vários problemas, né, para a sociedade, né? E foi um período muito triste, assim, da sociedade. Porém, no aspecto esportes, assim, ela acelerou essa curva de crescimento. Então, imagina o seguinte, que em determinado momento a gente não tinha condição de ter um jogo de futebol, não tinha condição de ter um jogo de vôlei, de basquete, porque afastamento, isolamento, questões de saúde. Uhum. E acabou que o esporte eletrônico era uma das únicas opções de entretenimento, né? Então, para quem gosta de competição e tudo mais. Então, foi um período que acelerou muito a audiência, usuários, jogadores e tudo mais, que o pessoal voltou para casa, né? Então, acabou que foi um período que acelerou muito essa dinâmica e ajudou a transformar o esporte eletrônico em algo mais mainstream. Uhum. Então, antes era uma parada meio isolada, periférica, né? Tipo assim, cara, os nerds lá, os caras que gostam de jogar. E hoje não. Hoje a galera, tipo assim, você pega jogador da NFL, o LeBron James, se você pegar no Madden, né, que é o jogo da NFL do videogame, Uhum. ele tá lá entre os top 100 jogadores do mundo. Ou seja, o cara, jogador da NBA, LeBron James, o cara um dos maiores da história, e ele é gamer, cara. Ele joga todo dia e joga quase num nível profissional, pra você ter noção. Uhum. Então, isso acelerou muito e cada vez se tornou mais popular. Essa adesão e essa aceleração fez com que as marcas olhassem para o mercado e falassem, opa, peraí, se eu quero me conectar com determinados públicos, eu preciso estar onde eles estão. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala do Counter-Strike, quero me conectar com um público mais de 30 anos, de perfil tal, de renda tal, beleza. Onde que ele tá? Ah, ele tá torcendo pra Fúria, ele tá com o Fallen, ele tá com o Cacerato, Uhum. tá com... Ou seja, as marcas perceberam que se elas quiserem se conectar com essa fanbase, elas precisam estar onde a fanbase está. Então, hoje, Pedro, assim, o caminho é muito mais fácil do que era alguns anos Uhum. atrás. Inclusive, a gente é muito abordado, saca? Tipo assim, antes a gente tinha que pegar a pastinha, né? Oi, tudo Catequizar o bem? cara, né? Você conhece o que é esporte eletrônico? Você conhece o Fallen? O Fallen, eu costumo usar essa brincadeira, assim, e não desmerecendo ninguém, mas se você botar hoje pra um fã da Fúria, do Counter-Strike, você vai colocar lá o Fallen e você coloca, sei lá, o Neymar, assim, na mesma sala, que são duas maiores referências do esporte brasileiro. Esporte eletrônico e esporte tradicional. Sim. O cara que é fã de futebol e fã de Counter-Strike, ele entra nessa sala aqui e ele não sabe pra qual que ele corre primeiro. Pra você ver o tão grande que é o Fallen no mundo de esporte eletrônico. O Neymar, cara, é um gigante, né? Tipo assim, pô, ele é o maior brasileiro, assim, de esporte, e, em audiência, influência e tudo mais. Mas mesmo assim, dentro do cenário de esportes eletrônicos, a gente tem pessoas que são grandes influencers, grandes referências, que trazem marca, entendeu? Então, tipo, eu acho que hoje o trabalho é muito mais... Não é tão fácil, mas ainda é muito mais fácil do que era alguns anos atrás. E os grandes CMOs de marcas, de bancos, de serviços financeiros, de bebidas, snacks, de casas de apostas, eles já perceberam isso. Então, hoje é muito mais fácil eu receber uma ligação dessas marcas e falar assim, cara, eu quero estar com o seu público, eu quero estar com a Fúria, que é a maior organização, do que eu ter que ir atrás deles, né? Então, acabou que a nossa vida ficou um pouco mais fácil. Mas é dada essa aceleração do mercado, do dinamismo da sociedade e por aí vai. Jeremy, Perfeito. você falou bastante do Fallen. E qual que foi o impacto, né, de trazer um jogador desse tamanho? O Fallen aí que já ganhou aí o Major 2 vezes, né? O Major é tipo a Copa do Mundo, né, Sim. do Counter-Strike. Qual que é o impacto de uma contratação dessa, até pro crescimento da Fúria? Olha, foi a nossa maior contratação. Tá? Como os números já são meio que abertos, a gente pode falar sobre isso. Uhum. Na época, a gente fez um investimento de cerca de 3 milhões e meio de reais
para trazer, assim, para um mundo de esporte eletrônico, que é um valor relevante, né? Talvez não se compara com cifras do futebol ainda. Uhum. Em algum momento isso vai se aproximar, né? Espero que demore um pouco mais, senão vai ficar mais caro para eu poder contratar os jogadores. Mas, assim, foi um investimento muito alto e que mudou muito o nosso patamar, assim, de audiência, de visibilidade. Então, o Fallen, ele traz uma legião de fãs. É o cara que criou o que é o Counter-Strike no Brasil, né? Não só como jogador, como influência, mas de educação, de formar jogadores. Como empreendedor também, né? Como empreendedor, ele tem vários negócios conectados com esportes, com produtos, com educação, com periféricos. E é um cara, fantástico, mano. A gente chama de Fallen profissionalmente, mas o Gabriel, né, que é a pessoa por trás do nickname, é um cara incrível, um cara que é super profissional. Pra mim, é um dos melhores exemplos de atleta profissional que eu já vi dentro do cenário de esportes. E olha que eu lido com centenas de atletas de esportes. E já lidei com centenas de atletas de esportes. Ele é um cara muito fora da curva. E assim, ele tem um perfil meio Cristiano Ronaldo de esportes, sabe? Que o cara, assim, ele já tá numa idade teoricamente avançada para um cenário de jogos eletrônicos, que normalmente a carreira de profissional vai dos 20 aos 26, 20 aos 28. E ele tá com mais de 30 e tá continuando jogando um nível muito alto. E a hora que você vai treinar durante a semana para os campeonatos, ele é o cara que mais treina, é o cara que sai da partida e é o que já quer olhar o que aconteceu de errado, o que precisa evoluir. É, de fato, um role model, é um grande exemplo, não só para quem tá ao redor, mas para a indústria como um todo, saca? Então, tipo, você é um cara incrível. E isso ele acabou trazendo muita visibilidade, sabe? Seja para as marcas, seja para dar exemplo para os jogadores. Então, é um cara que se conectou muito bem com a gente. Pessoa incrível demais, assim, de lidar, de conversar, prestativo. Então, é um cara que entende como que o business funciona. Fala assim, é legal eu promover aqui a marca de vocês? Bora promover aqui, eu posso fazer um post sobre isso? Tem jogador que eu tenho que ir. Faz lá, por favor, cara. A gente precisa promover tal coisa. Ele não, cara. É importante? Deixa comigo, eu vou fazer. Então, ele assume a responsabilidade. Então, é um cara que foi um custo muito alto, mas a gente diz que se pagou muito fácil, assim, tipo... E pra gente é muito legal poder trabalhar com ele, e a gente espera poder continuar trabalhando com ele fora depois do Counter-Strike, ele se tornar um diretor de alguma coisa, ou ele cuidar de determinada área na Fúria. E eu tenho certeza que é um casamento que ambas as partes estão felizes, assim. Então, acho que é algo que tem tudo pra dar certo. E pegando o gancho até no montante, né, no tamanho do investimento que vocês tiveram que fazer para trazer um cara como o Fallen, e de novo fazendo paralelo com o mercado do futebol e falando de linhas de receita, como é que a gente está hoje no mercado de esportes no que se refere à transferência de atleta, né? Hoje, para vocês, isso é uma linha de receita relevante? Você falou aqui da Fúria Academy, né? Um dos ângulos é formar atleta, vender atleta. O mercado já funciona dessa forma ou ainda não estamos lá? O mercado de esportes está cada vez mais profissional a nível de transferência de jogadores, tá? Então, por exemplo, no cenário de Counter-Strike, que é um jogo que é mais popular aqui no Brasil e na Europa, Estados Unidos, existe um mercado de transferência ativo de jogadores. Então, por exemplo, na nossa categoria de base, se você pegar o último Major que rolou em Copenhague, né, de Counter-Strike, tinha cerca de, 8, 10 jogadores que passaram pela Fúria. Legal. E, tipo assim, a gente vendeu para um time, vendeu para outro time, ou seja, não só foi importante para formar os jogadores que a gente está utilizando, mas para moldar o cenário de Counter-Strike como um todo. Então, tipo assim, a gente vê o impacto dessa categoria de base, não só como desenvolvendo o cenário, trazendo jogadores, mas também como linha de receita. Sim, existe esse mercado, existe essa possibilidade. Em algumas modalidades são mais ativas, como no Counter-Strike, outros nem tanto, que depende muito de demanda e oferta e demanda. Mas no Counter-Strike é evidente que aconteceu e acontece com frequência.